Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao encontro de hoje. Hoje nós temos uma convidada muito especial. A nossa temática hoje é o checklist, né, do líder escolar. O quanto é importante saber onde nós estamos, para onde nós desejamos ir, quais são as ferramentas importantes para que a gente cada vez evolua mais, né, enquanto líder, porque nós estamos aqui para inspirar a nossa equipe. Então, como nós precisamos cada vez mais ter estratégias novas para poder evoluir, né? Então, hoje nós temos uma convidada muito especial, a Raquel, da Coordenação Pedagógica, já está aqui com a gente, já vou chamar ela para entrar na live. Seja muito bem-vinda. E a gente vai começar a aula então. Já vou convidar vocês a live para 5 pessoas aí, eu também vou enviar daqui. E a gente já vai chamando mais líderes para estarem com a gente. Oi, Raquel! Olá, tudo bem? Bem? Bom dia, seja muito bem-vinda. Você está me ouvindo bem? Eu tô, vocês também estão me ouvindo direitinho? Tá tudo bom? Tudo certo aqui. Vamos ver se o pessoal está ouvindo. A gente já vai começar então. Seja muito bem-vinda aqui no nosso perfil do Escola de Sucesso. É um prazer ter você aqui. E para a gente poder iniciar, eu gostaria de te convidar que tu te apresentasse para quem está assistindo a gente, contasse um pouco aí da tua história e do teu perfil. Vamos lá. Eu sou a Raquel Vono, eu iniciei com coordenação pedagógica há mais ou menos 10 anos no presencial, e esse ano eu entrei para o Instagram para auxiliar as pessoas como educadores de múltiplas habilidades, que é o que eu acredito. Eu acredito que para a gente conseguir esse tão esperado e almejado sucesso, nós dependemos de ter múltiplas habilidades no segmento que a gente atua, que é a educação, né? Eu não posso ser só boa comunicadora se eu não souber trabalhar bem com planilhas em Excel, se eu não Com souber trabalhar com certeza. Word, com PowerPoint, né? Se eu não souber atender bem a um pai. Então, eu preciso de várias habilidades, cada uma no seu, no seu meio, claro, para que a gente consiga alcançar aí o sucesso tão almejado. Então, esse é o perfil do meu canal. O intuito é que eu auxilie e contribua principalmente com coordenadores pedagógicos, mas é claro que professores, gestores são muito bem-vindos e acaba também agregando muito lá dentro. Nossa, muito bacana. Parabéns, viu? Eu te acompanho e eu acho que é isso aí. A gente precisa cada vez mais, né, desenvolver essas habilidades. Eu acredito muito também nisso. Eu falo muito para quem me acompanha aqui, porque, sabe, Raquel, eu não sei se você também tem esse desafio, assim, se você recebe esse desafio dos gestores, mas eles pedem muito, né, solicitam muito que a gente ajude a desenvolver essas habilidades, porque o profissional não tem. E aí, muitas vezes, eles acham, né, que é digamos assim, entre aspas, um defeito. Ah, eu não encontro profissional adequado, a minha equipe está sempre desmotivada, a minha equipe não sabe fazer como eu quero, já falei 1000 vezes e não acontece, né? Então, a gente sempre reforça, eu falo muito nas minhas aulas, que não existe nada perfeito, nem o profissional perfeito, nem a escola perfeita, mas que nós, líderes, precisamos estar preparados para treinar esses profissionais e desenvolver essas habilidades que você fala, né? Então, são múltiplas habilidades e é um conjunto, né? É a liderança, são os educadores, é uma equipe como um todo e a gente vai caminhando cada vez mais com essa liderança de sucesso, que é o que a gente vai falar aqui hoje, né? Então, Exatamente. gratidão por ter aceitado o nosso convite e quem está assistindo a gente aí, seja muito bem-vindo, viu? Então, eu vou começar falando do checklist já no primeiro ponto, que eu acredito que é um dos mais importantes, que é o autoconhecimento, né, Raquel? Se eu, líder, não me autoconheço o suficiente, se eu não sei o que acontece com as emoções ali, o que está acontecendo comigo quando eu estou me sentindo desafiada, eu não estou sabendo controlar as minhas reações. Ou eu até controlo demais e acabo engolindo muitas vezes aquela ansiedade, aquela tensão do ambiente ali, né? E aí vai virando uma bola de neve. Eu não estou conseguindo entender sobre o que acontece comigo mesma. Como eu vou servir de apoio emocional, de suporte para minha equipe, se eu não sei nem cuidar de mim, né?
Então, o mais importante, eu acho que é o primeiro ponto, e o segundo já vem de encontro a isso que você vai falar, o primeiro é o autoconhecimento, né? Não tem como o líder buscar a sua evolução, querer inspirar, querer trazer a equipe, motivar a equipe, engajar na proposta, se não se autoconhece o suficiente, né? E aí eu vou pedir para você compartilhar também. E eu completo, né? Quando a gente pensa no autoconhecimento, a gente não pode esquecer das habilidades socioemocionais. Porque para eu me conhecer, eu tenho também que ter, né, esse embasamento das habilidades socioemocionais para eu conseguir envolver não só o que está dentro de mim, como o que está no externo. Porque para eu me conhecer, eu dependo do externo. Né? Eu não consigo me conhecer por si só se eu não tiver um contexto ali para esse autoconhecimento. Então, quando a gente vai se autoconhecer para a gente contribuir com a nossa equipe, a gente tem que entender também das nossas habilidades socioemocionais, o que nos deixa feliz, o que nos deixa irritado, o que nos deixa extremamente eufóricos ou não, o que a gente gosta mais, né? Ontem eu participei lindamente com o Dr. Luiz, que até entrou aqui, seja bem-vindo, Luiz, de um retorno, de um feedback, de uma avaliação que a gente fez, quer dizer, que eu fiz, para me conhecer, né? Então, a gente traçou o meu perfil comportamental, de acordo com uma pesquisa que ele faz, e hoje eu tenho muito mais segurança em dizer o tipo de gestora que eu sou, depois de todo esse perfil comportamental que foi traçado, entendendo quais são as minhas habilidades e quais são os meus desafios, aonde eu preciso crescer e aonde eu posso me manter no formato que eu estou, porque vai caminhar bem. Evolução, né? Exatamente. Então, quando entendemos o nosso perfil comportamental, a gente consegue também nos autoconhecer muito mais facilmente. Existem muitas pessoas que têm dificuldade de se entender, né? Porque existem pessoas que falam para você assim, eu me comunico super bem. Aí você coloca ela para fazer uma reunião, ela não dá conta, né? Então, qual é o tipo de comunicação que ela tem que é boa? Né? Depende. Eu não preciso, para eu me comunicar bem, não necessariamente eu preciso fazer uma boa reunião. Né? Eu posso me comunicar bem com os meus familiares, com os meus amigos, com os meus alunos, né? Então, eu preciso entender aonde que está cada coisinha para a gente dar conta do recado. E Exato, unir tudo isso. Aí a gente sabe, isso que você falou agora é muito interessante, porque você pode, essa questão de comunicação é muito, muito interessante falar, você pode ser um bom comunicador, até com a sua equipe, daqui a pouco, ali dentro da escola, é tudo muito próximo, e chega na reunião, você trava. E não quer dizer que você não é um bom profissional, não quer dizer que você não tem uma habilidade importante. E é aí que tá a chave, porque às vezes o profissional, ele tem algo que está faltando, e aí aquele gestor só enxerga aquele lado negativo e não enxerga as outras habilidades tão boas que ele tem e não consegue se dispor a melhorar as próximas, né? Então acaba que vira naquela energia negativa e a gente desmotiva sem perceber. Essa atitude vem da gente mesmo, né? E a gente não percebe. Então a importância de observar cada habilidade por si só. Dá sequência aí. Maravilha, maravilha. Você conseguiu já entrar no que eu vou falar, que é a motivação da equipe. Quando a gente pensa, né, nesse checklist, na motivação da equipe, para que eu consiga motivar a minha equipe, eu preciso conhecê-la profundamente. E conhecer quais são as habilidades e quais são os desafios de cada um desses indivíduos. Porque se eu entendo, né, que o Joãozinho, que dá aula de português, ele é um ótimo orador, ele tem uma boa oratória, mas ele tem uma certa timidez para falar na reunião ou para atender um pai. Não tem nada de errado. Então, se eu coloco diante disso, ele vai se sentir tão pressionado que ele vai travar. E aí aquela paixão que ele provavelmente tinha pela escola acaba. Então, no monte também entra, né? É empatia de saber que eu também tenho os meus medos. Eu, Raquel, eu tinha assim, ó, eu tremia em reunião de pais. Eu já contei isso para minha audiência. Eu tremia porque eu tinha 19 anos quando eu abri a escola e eu tinha pais que tinham idade para ser meus pais. E aí eu chegava lá e pensava, nossa, se eles me perguntarem alguma coisa, o que eu vou falar? Por mais que eu sabia que eu fazia um bom trabalho, mas eu me sentia muito insegura.
Eu sabia das qualidades da minha equipe, eu sabia das qualidades da minha proposta pedagógica, mas eu era insegura na comunicação justamente com os pais, porque eu não tinha certeza do que eu estava falando, eu não tinha aquela proposta na ponta da língua, eu estava recém-iniciando, eu era muito nova, administrativamente, eu não tinha nenhuma habilidade, nenhuma. Tanto que esse checklist aqui, né? Eu tinha poucas coisas que aconteciam dentro da minha instituição, só que isso me prejudicou muito. Eu tinha muita evasão de alunos, né? Então, eu precisei buscar entender cada vez mais essa questão de escola e empresa. Porque eu tenho uma empresa atrás de uma escola, né? Então, eu preciso unir esses dois. Tanto que dentro do método, eu entrego todas as planilhas que mais me auxiliaram, porque lá naquela época, em 2013, quando eu abri, eu não tinha acesso a isso. Então, eu precisei levar, eu precisei, né, não ter resultado aí, sentir na pele os desafios da má gestão, e aí não cresci a minha empresa para poder buscar essas ferramentas também aqui que a gente está entregando hoje. Então, é muito importante, né, entender sobre eu isso. Eu completo que eu não acho que, lógico, não conhecia, mas não diria uma má gestão. Eu diria uma imaturidade neurológica. A gente forma o nosso cérebro aos 21 anos. Até os 21 anos, o nosso cérebro está em maturação. Ele termina a maturação por volta dos 21. É quando o cérebro está preparado para absorver algumas coisas da fase adulta que antes a gente não estava preparado. Então, não é uma questão de má gestão ou boa gestão. É uma questão dessa maturação que não estava preparada para tanta coisa que você foi obrigado a viver em tão pouco tempo. Né? Então, essa imaturidade do cérebro. O que eu faço? Quem nunca se sentiu assim, né? Exato. Então, você estava ali numa situação que era desejada, que era, né, necessária naquele momento, mas com algumas deficiências no sentido de como que você poderia agir em situações desafiadoras. Isso não quer dizer que... a equipe, eu não sabia nem o que fazer. Eu era mais insegura que a equipe. Eu não sabia o que fazer. Eu queria, muitas vezes, agradar a equipe, ou eu queria agradar os pais, ou eu queria, às vezes, fingir que nada estava acontecendo, já para não buscar entrar naquele problema ali. Eu acabava empurrando com a barriga, só que não adianta, chega uma hora que esse problema vem, né? Então, abre essa ferida, não fica só tirando a casquinha dela, abre essa ferida, né? Busca entender o que precisa ser feito para ela curar, senão vai ser sempre essa mesma situação acontecendo e você nunca vai conseguir evoluir. Então, é muito importante isso. Com certeza. Próximo ponto que a gente colocou, então, sobre o checklist do líder de sucesso é o autocuidado das ações que nós, enquanto seres humanos, aí nem é líder, né? Porque antes de sermos líderes, nós somos seres humanos. E nós precisamos de ações de autocuidado que vão nutrindo o nosso tanque emocional para que a gente se sinta forte o suficiente para resolver essas situações. Que a gente consiga buscar o ponto de equilíbrio, né? Buscar o nosso autocontrole para resolver as situações e servir como inspiração também para a equipe. Se eu sou um líder estourado, né? Vou lá, não consigo resolver, chego lá gritando, né? Não sei de onde tirar a força para me equilibrar, provavelmente é porque eu não estou cuidando de mim, porque eu não estou me priorizando, né? Eu sou importante, eu sou prioridade. Então, essas ações, eu curto andar de bicicleta, eu curto ler um livro, eu curto estar com a minha família. Coloque pequenas ações que você consegue durante o seu dia, não importa a quantidade, sim a qualidade, para que você consiga colocar gasolina aí nesse seu tanque emocional. Senão, não vai ter autocontrole, né? Vai ter desafio aí, vai ter estresse, vai ser aquela rotina estressante. Você deve receber também isso, né, Raquel? Gestoras, líderes que dizem, eu tô estressada, eu não sei mais o que fazer, né? Eu tô aqui todo dia, é um desafio novo, eu saio, eu não tenho vontade nem de voltar para a escola. Provavelmente também é pela questão do autocuidado, né? Então, é muito importante aí. Esse checklist aqui, o segundo ponto é esse. É muito importante ter ações de autocuidado. E quando a gente pensa no autocuidado, a gente tem que pensar nessa organização da nossa vida, pessoal e profissional. Qual é a dose de cada uma delas durante esse processo para a gente dar conta disso tudo, né? Esse equilíbrio, ele vem a partir de uma organização pessoal e profissional, muitas vezes. Com certeza.
Muitas vezes a pessoa está ali falando que não está dando conta, que vai desistir, que não está suportando esse estresse, mas na hora que você bate o olho, ela está toda desorganizada, toda despreparada, tanto para o pessoal quanto para o profissional. É uma das coisas que eu coloco como prioridade dentro das minhas mentorias. É orientar no processo de organização pessoal e profissional. Eu não consigo ter uma gestão calma, calma não existe, mas que eu consiga, Eficiente, né? né, que eu consiga trabalhar bem, eficientemente, Uhum. se eu não tiver uma boa organização. É a Exato. gestão do nosso tempo. E a organização é o primeiro ponto para a produtividade, né? Se eu não estou organizado, com certeza eu vou cair na zona de conforto em algum momento, porque eu estou ali vendo aquela bagunça, né? Não sei para onde ir, não sei para onde correr. E eu vou fazer o quê? Eu vou começar a agir, vou começar a fazer as tarefas necessárias para o dia? Não. Quem sabe eu vou me acomodar, eu vou pelo que é conveniente. E aí eu tô caindo na zona de conforto e não entendo o porquê. Então a organização é o primeiro ponto, como você falou, muito interessante. Que bom que você tem esse apoio, né? Esse suporte aí para as coordenadoras. Então, quem está aí deseja essa orientação, a Raquel está disponível para isso, né? Próximo ponto, então, a clareza, metas claras, né? Saber o que você está querendo, já colocando em pauta aí com a organização que a gente está falando, né? Quanto mais a liderança, né? O gestor, o supervisor, buscar essa organização, ter metas claras, saber para onde está indo, ter essa rota, esse GPS, consegue também inspirar a equipe a fazer isso, né? É muito importante a clareza do ano, do mês, da semana, do dia, né? Saber ali, pegar, acordar de manhã, pegar aquele papel, olha, eu sei exatamente o que eu preciso fazer hoje. É essencial fazer isso. E essa clareza, né, com as metas bem claras, bem direcionadas, elas precisam ser reais. Uhum. A gente não pode esquecer, porque não adianta eu fazer um monte de meta, colocar milhões e milhões de coisas e chega no fim do dia você está frustrado porque você não fez metade. Lógico que você não fez metade, você não vai dar conta, né? Então tenha metas claras, mas que sejam cabíveis dentro do seu dia, do seu mês, do seu ano, para você não chegar frustrado no fim de cada um deles. Se você percebe que é possível ir além, pegue metas da semana e traga para o seu dia. A mesma coisa no mês, no semestre, no ano. Você vai trazendo o que vai dando a mais. Ah, sobrou tempo, que maravilha, vou deitar e dormir? Não, menino, você não vai deitar e dormir, você vai produzir mais. A não ser que você esteja Exato. cansado, né? É lógico, se você está cansado, se você chegou no seu limite, você precisa parar e descansar. Mas se não, se está ainda dentro do seu Respeitar horário, também esse tempo, né? lógico, lógico. Mas se você ainda está dentro das possibilidades, traga outras coisas, porque a produtividade nos deixa com boas sensações. Quando a gente tem um dia produtivo, a gente chega no dia, no fim, cansado, mas a gente chega feliz. Depois que bateu Fala, a meta, nossa, né? exato, é. Então, assim, consegui, que feliz que eu tô, que realizada que eu estou. Então, para a gente se sentir realizado, a gente tem que ter essas metas claras, possíveis de serem alcançadas. Executadas. Uhum. Exato, executadas. Como é que eu crio metas executáveis sendo realista com você mesmo, com a sua equipe, com todos, né? É criar metas que você verifica a possibilidade de cumprir, senão você se perde, você vai ficar chateado com isso daí depois. Exato. E sabe que eu entrego também para as alunas do curso o primeiro planner, né? Que eu explico como que eu faço a organização aí semanal e diária. E uma das coisas que eu falo é que eu coloco meta da semana. Por exemplo, eu começo lá segunda, terça, vou fazendo. Não tem problema, né? Caso tenha, alguns dias são mais agitados, outros são mais calmos. Se tem um dia lá que tem muita coisa, eu sei que eu conseguiria, como você falou, eu concordo muito, né? Tem que ser metas reais. Aquele dia, pela minha organização, eu conseguiria fazer. Mas aconteceu um imprevisto e eu não consegui cumprir, né? Não foi um dia como eu esperava que seria, não consegui cumprir. Não tem problema passar para outro dia, né? Aceite o seu tempo, o seu processo e a sua realidade. Agora, eu coloco uma meta que até o final da semana, aquilo que eu fui talvez colocando para os próximos dias, eu consiga terminar. Porque às vezes, eu já tive alunas que elas vão deixando durante o mês inteiro. E aí elas se frustram justamente, como você falou, por não estarem dando
dando conta, né? Mas não é o dando conta, é priorizar. É saber que talvez no dia não vai conseguir, mas olhar e olha, isso daqui eu posso deixar aqui na terça-feira, né? Na quarta eu consigo fazer porque não é tão importante, mas a outra tarefa é essencial ser cumprida hoje, né? E aí você vai organizando ali, colocando no seu tempo, né? No seu prazo, mas que no final da semana seja concluída e você olhe e pense, foi cansativo, mas deu certo, foi uma semana super produtiva. Então, muito bacana. Essas pessoas que têm, né, a dificuldade de cumprir as tarefas, muitas vezes elas têm, infelizmente, a procrastinação, né? E aí, para que a gente trabalhe a procrastinação, a primeira dica que eu dou é você sempre acordar no horário certo. Então, Uhum. se você tem como prioridade acordar 7 horas da manhã, não coloque a soneca. Se Não não, faça isso, porque sim, senão você já começa o seu dia procrastinando. sim. Deu 7 horas, levante da cama, por mais que o seu E desejo vai. fosse ficar. Tome um banho, troque de roupa, tome o seu café e comece o seu dia. Então, é a primeira dica que eu dou para as pessoas que têm dificuldade em fazer tarefas. E a segunda, que eu sempre dou, que eu aprendi lá na época de escola e que foi maravilhoso, um professor meu que me ensinou, quando você fizer algo, quando você tiver que fazer algo que você não goste, comece por isso. Uhum. Não comece Já pelas comece coisas que pelo que você é, gosta. exato. Exato. Comprometimento tem a ver com comprometimento, Exato. né? Saber que É. não é o que é conveniente. Mas na verdade não é só por isso, mas é porque se eu faço primeiro o que eu não gosto, depois eu começo com as coisas que eu gosto, eu me sinto mais feliz ao longo do meu dia. Mas se eu Mais leve deixo por ter para cumprido fazer, aquela. Sim, exato, mas se eu perfeito. deixo para fazer o que eu não gosto no final do dia, porque eu não gosto, eu fico o dia inteiro alimentando que no final do dia eu tenho que fazer o que eu não gosto. E E já aí fica eu aquela passo aquele energia meu dia. ruim. Exato, e Exato. aí eu fico o meu dia inteiro triste, porque eu precisarei fazer algo que eu não gosto. Então, inverta que você vai ver como que vai fazer muito mais sentido para Muito você o seu dia. interessante. Gostei de Muito. E saber eu fiz disso. isso porque eu não gostava de estudar física na teoria. Eu só gostava da física prática. E Uhum. esse professor de física, no primeiro ano do ensino médio, chegou para mim e falou: Raquel, você vai estudar primeiro física. Mas eu não gosto, eu gosto de matemática, eu gosto das exatas. Meu sonho era ser engenheira quando eu estava na escola. Depois os sonhos vão passando, eu descobri que eu gostava de psicologia, depois de pedagogia, enfim. Mas ainda amo matemática, mas não para atuar na área. E Sim. aí ele falou: Raquel, comece por física. Você vai ver que você vai se sair melhor nas provas e você vai ficar menos irritada. Gente, foi batata. Claro, já está Batata. cumprido aquilo ali. Não fica aquela coisa de, eu Exato. ainda tenho que fazer aquela situação ali Aí cumprida. Uhum. comecei a tirar 8, 8, 8, valendo 10 em tudo de física. Porque eu comecei a fazer a coisa menos irritada. Porque a hora que eu Sim, começava a estudar física 8 horas da noite, eu já estava irritada que eu tinha que estudar física de um dia inteiro. sim. E isso vale para Faz todos, muito gente. sentido. Façam isso que vocês vão ver a diferença no dia de vocês. É impressionante. Fica a Que dica bom. aí. Muito bacana a ideia. Vamos para o próximo, então. Quanto mais eu, líder, busco a atualização dos meus conhecimentos, busco novas estratégias, não estou na zona de conforto, eu trabalho com a educação, eu preciso cada vez mais inovar os meus conhecimentos para me sentir seguro, né? A segurança é importantíssima no ambiente escolar. Então, quanto mais eu busco essa inovação, eu estou disposto, né, a crescer profissionalmente e pessoalmente também, né? Porque é um crescimento pessoal e profissional. Eu estou disposto a fazer isso, com certeza eu me sentirei mais seguro, mais feliz, né? Então, esse ponto está dentro do checklist porque é essencial. Nós precisamos estar em constante aí busca pela nossa evolução. Exato. E eu Próxima, completo. pode Eu falar. quero, esse eu sempre gosto. A busca do conhecimento para muitos é desafiador, né? Existem pessoas que gostam de estar estagnados ali, porque Sim. acreditam que já têm o conhecimento Já tem necessário. uma bagagem, tá tudo certo. Já tenho, já estou mais velho, já aprendi muito na vida, tal. Aí eu te pergunto, o mundo parou para você? Não parou. Então, não pare porque você acha que é suficiente. Nunca é suficiente.
A gente sempre precisa de mais. Como que eu posso fazer para adquirir mais conhecimento? Lendo, lendo, lendo e lendo. Isso nos dá uma bagagem e criatividade. Eu sou mais criativo quanto mais eu leio. Existem estudos que já comprovaram isso. Pessoas que leem mais são mais criativas, ou seja, elas estão mais capacitadas e gabaritadas a inovarem. O cérebro está a mil, buscando, né? Tá? Sabe de uma coisa que eu aprendi também, que cada pessoa, né, e a gente sabe disso, cada pessoa é diferente, né? Tem aí a sua ideia, busca a sua ideia de uma forma diferente, cada pessoa tem a sua forma de estudar. E aí eu preciso, enquanto líder, identificar qual é a forma que eu mais me adapto, né? Ah, eu gosto mais, Stefana, de ler. Busque a leitura, coloque lá quais livros você quer ler durante o ano, coloque essas metas importantes também, né? Claras e possíveis, como a gente falou. Ah, Stefana, eu gosto mais de estudar por vídeo, eu gosto mais de estudar por podcast. Identifique o como você está gostando de estudar, o que faz mais sentido para você, desde que você busque o conhecimento. Não importa como, mas importa que você busque. Quanto mais você entender da sua forma, que é eficiente, né? Que te traz esse conhecimento necessário, mais você vai ter vontade de estudar. Não vai ser aquela coisa maçante, né? Ah, eu não gosto de ler, eu tenho que estar lendo, porque é importante o professor ler. Bom, mas você gosta de assistir um vídeo? Busque o conhecimento no YouTube. Tem tanta coisa hoje em dia, né? Então, é importante também identificar o que você mais gosta, o que faz mais sentido aí para sua vida. Isso, Próximo concordo. ponto que eu coloquei para o gestor aqui, para o líder, a importância da disponibilidade, né, Raquel? Não adianta eu ser líder e achar que eu tenho que fazer só aquilo que é importante para mim. Claro que eu estou em primeiro lugar, porque eu sou prioridade. É a disponibilidade para me autoconhecer, né, para buscar o meu conhecimento, tudo isso que a gente vem falando. É a disponibilidade para fazer o planejamento, atuar em toda a questão da liderança, né, a parte profissional. Disponibilidade para a equipe. Você quer ser um líder de sucesso, você vai ter que se dispor a fazer isso que a Raquel falou, a entender o profissional que está ali do outro lado, a chamar na sua sala e fazer um feedback. Dentro do método eu entrego todo o roteiro do feedback de sucesso, porque esse feedback tem que acontecer mínimo a cada 90 dias. Porque senão você vai deixando, esse vínculo vai cada vez se aprofundando mais, né? A gente não consegue buscar mais o fortalecimento e aí acontecem os desafios, a falha na comunicação, né? A comunicação que não é efetiva. E a disponibilidade para os pais também. Se você não está disponível, se você não fortalece esse vínculo, não busca atender com excelência a necessidade que essa família tem, provavelmente essa liderança não está sendo de sucesso e a sua escola também não será de sucesso, né? Eu acho que a disponibilidade é um dos principais pontos também. Quando a gente pensa nessa disponibilidade, a gente pensa também no caminhar junto, né? Sim, Porque não adianta eu me dizer disponível se eu não estou ali caminhando com a minha equipe, né? O sim. caminhar com a equipe, né, que a gente brinca dar as mãos e fazer junto, isso é muito importante, porque mostra que a gente está ali junto mesmo, a gente está ali disponível mesmo. Se cair, cai todo mundo, se levantar, levanta todo mundo, se tiver sucesso, tem sucesso todo mundo. É o caminhar junto. Né? Aquele professor que está precisando de um auxílio, a gente auxiliar, é aquele professor que está deprimido, é aquele professor que está chateado, é aquele professor que não está dando conta, e fazer toda essa logística junto para possibilitar os desafios, né? Assim, isso eu acho muito Buscar bom. sempre a evolução, né? Eu falo muito isso Isso. para minha equipe. Não é a perfeição, ela não existe. É a evolução. Quanto mais a gente busca juntos, nós estamos sabendo qual é a rota, para onde nós estamos indo, um ajuda o outro. Essa equipe engajada é o principal. E a equipe é o coração da escola, né? Se esse coração não está batendo bem, aí algum problema vai aparecer. Próximo ponto, respeito, empatia, né? Entender sobre tudo que está acontecendo também para o professor se dispor a compreender, ser gentil e firme ao mesmo tempo, usar do bom senso, né?
Eu vejo muito líder que diz assim, mas eu sou muito bonzinho, e aí eles fazem o que eles querem, né? Não, precisa existir uma dosagem, é gentileza e firmeza juntos, né? Quanto mais eu respeito, quanto mais eu sou empático, quanto mais eu entendo que é a minha forma de lidar com essa situação, que eu vou ter essa via de mão dupla, né? O respeito é uma via de mão dupla. Então eu estou inspirando e buscando profissional também para mim. Ele vai se motivar. A motivação não é um estalar de dedos, né? Mas ele vai se motivar através dessa forma inspiradora que eu estou agindo, que ele vai se sentir encorajado a agir também. Quando a gente pensa nessa questão do líder, que você falou, né, bonzinho, vou até pegar um registro que eu fiz aqui ontem, falando sobre isso, é aquele líder que muitas vezes ele é muito comunicador. Então, quando ele é um líder muito comunicador, dependendo de como ele age, né, ele passa a ter essa postura e essa visão dele e os outros dele também do ser muito bonzinho, porque dialoga muito, né? Sim. Porque está ali muito. Mas não quer dizer que ele não pode procurar desenvolver, como você mesmo falou, a outra habilidade que é ser ou executor ou planejador. Porque Sim. aí ele vai ter uma liderança que dosa, né? Que dosa essa bondade excessiva, vamos dizer assim. Então a gente precisa buscar os equilíbrios para que a gente tenha uma gestão de qualidade. Eu não consigo ter uma gestão de qualidade se eu for sempre muito uma coisa só. Os Então, os bons, extremos, né? Eles não funcionam. exato, os bons líderes, eles têm uma dose de um pouco de cada coisa para ele realmente ser um líder que consiga abranger mais pessoas, porque senão eu vou atingir só um tipo de pessoa. Então, esses líderes que se destacam por aí, eles têm habilidades de um pouquinho de cada coisa. Ele não é só uma coisa, né? Então, quando você pensar na sua liderança, quem está aqui nos ouvindo, pense nisso que a gente está falando aqui. Procure dosar um pouco de cada uma das suas habilidades, e se houver alguma que você precisa, né, destacar um pouco mais, pesquise o que é que você precisa fazer para destacar mais aquela habilidade e se sobressair em alguma coisa que você tem percebido que não está caminhando bem. Eu recebo muito o pedido, né, dos líderes sobre essa dosagem, exatamente. Qual é a dosagem? O que você faz para a equipe não te desrespeitar ou não simplesmente ignorar o que você fala, o que você solicita aí na sua escola? E aí eu digo o seguinte, a disciplina positiva me ensinou muito sobre isso, muito. Tanto que a nossa escola tem essa metodologia da educação positiva, né? E aí eu explico uma pequena brincadeira, assim, até com as crianças, né? Sobre como que é o ser humano. Isso fala sobre as relações, não é só entre o educador e o aluno, ou os pais e os filhos, ou o líder e a equipe, né? Eu explico o seguinte, o autoritarismo que está desse lado de cá quando eu sou lá o autoritário, só eu que mando, né? A minha equipe, vamos pensar no meu lado líder, a minha equipe tem que obedecer, sou eu que mando, sou eu que sou dona dessa escola, sou eu que falta, estou pensando o quê, né? A ordem vem apenas daqui. Então, existe respeito? Não, é apenas o que eu penso. O que importa é sobre o que eu estou falando, não o que o outro está falando. Respeito, no caso, é o que eu estou querendo que eles me deem, né? Mas é só o que eu estou falando. E aí existe o outro lado, que é a permissividade. Que tudo pode, que o líder não consegue corrigir, que ele se sente muitas vezes desafiado e acha que está sendo ruim com a equipe quando ele corrige, ele não quer desagradar, né? E aí só importa o que a equipe pensa para não desagradar. E aí eu tô no outro extremo, né? Aqui é muita ordem e aqui é o que a equipe está pensando. E aí existe o caminho do meio, que é a educação positiva, que é a gentileza e a firmeza, que quando necessário, sim, eu vou chamar a minha equipe ou o profissional lá que aconteceu alguma situação, eu vou chamar na minha sala e eu vou buscar entender, né? O que foi que aconteceu? Você pode me explicar? O que você acha que a gente pode fazer para solucionar isso? Foco nas soluções, né?
Seja gentil, mas seja firme ao mesmo tempo. E aí sim é o respeito via de mão dupla, porque eu estou ouvindo o profissional, eu estou dizendo como que funciona na minha equipe, na minha escola, né? Eu estou deixando isso tudo muito claro, que está aqui no nosso checklist da liderança de sucesso. Então, esse autoritarismo demais e a permissividade demais, uma hora essa corda ela vai arrebentar, né? Não sei para qual lado aí, e é bem perigoso, mas não vai dar certo. Então, essa dosagem é justamente o caminho do meio, que a gente consegue também viver com mais harmonia, a gente consegue ser justo, né? Usar o bom senso, a empatia e estar caminhando lado a lado aí com os nossos profissionais. Eu completo que, além da disciplina positiva, a comunicação não violenta, né? As duas andam Nossa, juntas, andam né? A juntas. gente não pode esquecer de falar sobre isso, porque a gente precisa entender a nossa fala, a nossa linguagem, né? A disciplina positiva, ela tem um caminhar junto com a comunicação não violenta. E o que é a comunicação não violenta? É o como eu falo, né? Quais são os verbos que eu uso? Qual é o tom de voz que eu uso para cada uma das minhas ações? E isso faz com que essa comunicação seja muito mais assertiva e muito mais positiva, não só com a comunicação positiva e a disciplina positiva, né? Então fica a dica aí, existe também, né, o livro, não só a Jane Nelson, né, que fala maravilhosamente bem da disciplina positiva para quem tiver interesse, mas também a Marshall, que tem o livro Comunicação Não Violenta, que é maravilhoso para ser lido e estudado para quem quer ser um bom gestor, um bom líder. Ótimo, muito obrigada pela contribuição. Exatamente isso que você falou, né? A disciplina positiva está no mesmo caminho da educação não violenta. A gente pensa sempre no respeito em primeiro lugar, na empatia. Então, nós estamos aí com essa linguagem, né? Com essa comunicação cada vez mais efetiva, pensando sempre a curto e a longo prazo. Não adianta resolver uma situação dentro da equipe, ali no momento, na escola, pensando naquele momento apenas, mas sim a longo prazo também, né? E um segredinho que eu já entreguei aí, que eu gosto muito de falar para os líderes, que dão muita ordem, né? A ordem, ela afasta. Então, busque fazer mais perguntas, né? Menos ordem, mais pergunta. A gente conecta mais, a gente respeita mais, a gente consegue ouvir mais o profissional, dar voz a ele e buscar sempre a melhor solução. E aí eu vou para o penúltimo ponto aqui já, Raquel. Encoraje sempre e agradeça. Às vezes na nossa rotina como líder, né, o dia corrido, a gente acaba esquecendo que ali do outro lado tem um ser humano, né, que precisa se sentir bem nessa escola, que precisa se sentir importante. E quanto mais eu encorajo, não apenas elogio, ai, que legal, que bom, que bonito esse projeto que você fez, não. Isso é importante para mim, esse elogio não é importante para ele. Quando eu pergunto, né, como você se sentiu? Nossa, que ideia bacana que você teve? De onde foi que você tirou essa ideia? Né? Gostei muito, aí você deve ter se sentido muito honrado em ter construído esse projeto. Quanto mais você consegue enxergar essa habilidade que esse profissional tem, né? Agradecer por ele ter feito isso, mais você demonstra o quanto ele é importante para a sua equipe, que ele não é qualquer um, né? Porque é um ser humano e precisa ser respeitado individualmente. Então, quanto mais eu encorajo, provavelmente esse líder vai se sentir esse líder não, esse profissional vai se sentir lisonjeado, ele vai cada vez mais produzir, né? Trazer ideias novas aí para sua escola. Exatamente. E é incrível como que isso faz diferença, né? O impor ou o perguntar. Por mais que você saiba que você precisa ir por o caminho X, pergunte antes, escute antes e em seguida você dá as suas sugestões e as suas contribuições também, para vocês chegarem no meio termo ali. E aí, de um lado e do outro, todo mundo vai ficar feliz. Todo mundo vai se sentir incluído. É um acordo, né? Foi um Exato. acordo feito ali, todo mundo ajudou, contribuiu, fez sentido e agora a gente vai para aquele caminho lá. Muito legal. Exato.
Próximo ponto eu coloquei aqui é inspire, né? Quanto mais você se autoconhecer, você se autocuidar, né? Você fazer esses itens que a gente colocou aqui, que são tão simples, mas ao mesmo tempo exige muito. Não é o estalar de dedos, né? Não pensem quem está aqui assistindo a gente. Tá lá a Stefana e a Raquel dando ideias aí. Eu vou começar a fazer, semana que vem já está funcionando. Não, mantenha tudo isso, né? Tenha constância. Tenha também tempo, aceite o processo e entenda que nós estamos plantando, regando muito para poder colher lá na frente. Isso é o que eu mais falo para minhas alunas. Hoje em dia é tudo muito imediato, né, Raquel? É o imediatismo. Eu quero uma liderança de sucesso, eu quero aprender novas ferramentas, né? Para semana que vem eu já estou aí sem nenhum desafio para resolver. Não é assim, os desafios eles não vão acabar. Mas eu estou cada vez mais me preparando para ter mais qualidade de vida, para conseguir ter os melhores projetos dentro da minha escola, para conseguir inspirar a minha equipe, né? Ó, a Raquel já tem inspirado muito aqui alguém que está nos assistindo. Que bom a gente perceber isso, né? Que a gente possa cada vez inspirar mais aí os líderes, trazer mais líderes para ouvir a gente, porque a gente contribui com aquilo também que faz sentido para nossa vida, né, Raquel? E nessa liderança, a pergunta que eu deixo aqui para vocês, para a gente ir finalizando, que eu sei que já está na hora, qual é o líder que te inspira? Ou quais são os líderes que te inspiram? Estude esses líderes. Não precisa ser o Barack Obama, né? Pode ser alguém mais próximo, mas se for ele também, ok, estude. O que ele tem, como que ele age, quais são as falas, quais são os verbos que ele usa que te inspira, que te deixa pensando, nossa, que interessante. O que na pessoa que você se sente inspirada tem que você acredita ainda não ter, né? Coloca no papel, não fica só no pensamento. Gente, as mudanças não vêm só de pensamentos, elas precisam ir para o papel. Então, se você quer buscar uma liderança que faça sentido para você e para sua equipe, coloque no papel. Trace todas as qualidades e todos... Eu vou pôr entre aspas, porque eu não acho que defeito a gente fala como defeito, mas todas as habilidades que você ainda precisa desenvolver, trace todas elas. E, em seguida, coloque do líder o que você acredita que ele tenha, que você quer alcançar. E o que você já tem, que vão ter coisas em comum, com certeza. Trace isso, pessoal, vocês vão ver a diferença que faz. E aí, depois, estuda. Pegue e estuda essa pessoa a fundo. Veja tudo que ela tem. Que você bate o olho e fala, nossa, eu queria ser assim. Agora, fica a dica, você nunca vai ser igual, porque você é você e Você a pode pessoa se é a pessoa. inspirar, né? Mas cada um. É inspiração, não é Exato. igual, tá? É só Exato. inspirar. É o que ela tem que vai te chamar uma atenção para você ir ali caminhando e chegando onde que você está procurando. Isso aí, muito importante. Raquel, acho que a gente passou aí o checklist de sucesso, né? Para quem deseja realmente buscar a sua liderança de sucesso, são ferramentas riquíssimas aqui, que eu tenho certeza que assim como eu, né, você utiliza, nós estamos aí contribuindo com o que realmente faz sentido na nossa vida e que se, né, todos que nos assistiram aqui começarem essa transformação, colocarem isso em prática, nós não temos dúvidas, né, que essa liderança aí vai ser de sucesso. Olha, a Carol tá por aqui. Carol, seja muito bem-vinda. Segunda-feira aí nós estamos juntas, terça, se eu não me engano. Eu tenho uma agenda aí de convidados, começando então pela Raquel, já agradecendo o convite, você aceitar o nosso convite. Muito obrigada de coração. Para quem perguntou sobre o método, as inscrições estão abertas. O método, né? Nós abrimos as inscrições ontem, então tá ali na bio, é só clicar, ir lá, acessar o método e adquirir, né? Ser minha aluna, seja muito bem-vinda. Aí o método é completo, tem mais de 50 aulas, todas 100% online e também mentorias em grupo. Olha, a Nida do Colégio ND aqui também. Viviam, sejam todos muito bem-vindos sempre por aqui. Raquel, de coração, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo por você ter aceitado o convite, por você contribuir com o seu conhecimento, com todas essas ferramentas e que a gente possa cada vez mais estarmos juntas aí, né? Nessa jornada e ajudando tantos líderes.
Com certeza, ninguém cresce sozinho, né? Dependemos sempre dos outros para a gente ir somando conhecimento e desenvolvendo o que a gente quer tanto, que é essa educação de qualidade. O nosso Brasil tem essa possibilidade, a gente só precisa de um empurrãozinho, né? Mas a gente está Exato. aqui para esse empurrãozinho. E fica a dica, pessoal, que a liderança que a gente está falando aqui não é só a liderança da escola, seja liderança de sala de aula, seja liderança de coordenação, para todos eles serve esse checklist que a gente falou aqui, não é mesmo? Com Um certeza. beijo, uma gratidão enorme em estar aqui com você e com todos que estavam aqui com a gente. Quem ainda não me segue, corre lá no meu canal, é raquelvono.gestão pedagógica. Quem não segue a Escola de Sucesso, para tudo e segue agora que vale a pena. Bora lá, e nós estamos juntas nessa jornada, vamos Exatamente. transformar a educação aí, com certeza é o primeiro passo para a gente transformar alguma coisa que a gente deseja, né? Transformando a si mesmo primeiro e a gente transforma tudo ao nosso redor. Então, uma ótima sexta-feira para todo mundo, um excelente final de semana. Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Um beijo, Raquel. Tchauzinho. Um beijo, gratidão.